Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir uma redação modelo Enem da Rebeca, da cidade de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, ganhadora de um voucher do Centro de Estudos Mandando Bem. Vem comigo! Olá, vamos lá então, pessoal, vamos corrigir aqui. O tema é o reflexo da tecnologia no mercado de trabalho e as novas profissões. Então, vou ler o texto para vocês. Na contemporaneidade, muito se discute o reflexo da tecnologia no mercado de trabalho e as novas profissões. A tecnologia vem progredindo rapidamente. Então, aqui a gente tem aqui a tecnologia. Deixa eu só pegar aqui o recurso, a tecnologia, e aqui já repete a tecnologia. Na contemporaneidade, vírgula, então teria que ter uma vírgula. A tecnologia vem progredindo rapidamente e com ela vem surgindo, aqui não teria essa vírgula, né? E com ela vem surgindo novos modos de se comunicar, trabalhar e também de viver. Tendo esse como principal ponto, o mercado de trabalho vem crescendo à medida, daí aqui teria uma crase, tá? À medida em que essa indústria, então aqui temos, faltou o em, essa indústria avança proporcionando imensas mudanças. Mediante o fato mencionado, convém analisarmos os pontos positivos e negativos. Ora, então os pontos positivos e negativos são a tese. E se analisarmos, a gente tem que cuidar com a impessoalidade, tá? No texto do Enem ou dissertação argumentativa tradicional, a gente preza muito pela a linguagem formal escrita. E a impessoalidade é um dos pré-requisitos. A gente não se inclui enquanto sociedade. Então, convém analisar os pontos positivos e negativos. Em uma primeira análise, ok, conectivo coesivo, esse conhecimento científico possibilitou uma maior. Pessoal, isso aqui é totalmente oral, tá? A gente fala uma maior, uma melhor, mas na escrita, na redação, a gente não escreve. A gente tem que evitar a oralidade, tá? Uma maior comodidade na vida pessoal e social de cada pessoa, tendo em vista que o modo de trabalhar está mais fácil em diversos setores. Além disso, ficou meio vago aqui, né? Esse em diversos setores, o modo de trabalhar está mais fácil, teria que explicar melhor essas ideias aqui. Além disso, ela alavancou o mercado de trabalho, ela quem? Alavancou o mercado de trabalho, vírgula, proporcionando diferentes modos de compra e venda e gerando novas profissões. Certo. Aqui, eu sei que nesse ela aqui, ó, vocês estão vendo esse ela aqui, a gente sabe que é a tecnologia. Mas a tecnologia está longe, está lá no primeiro parágrafo. Então, esse conhecimento científico seria ele. Então, esse ela aqui ficou meio perdido, tá? Ó, prestem bem atenção, esse ela não está adequado, tá? Teria que falar novamente, retomar a ideia da tecnologia aqui para fazer mais sentido. Em uma segunda análise, sabendo-se que essas máquinas estão cada vez mais qualificadas para executar certos tipos de funções e possuem um maior, ó, outra vez aqui, tá? Não precisa uma maior, um maior. Gente, é maior apenas. Então, ali, ó, um maior nível. Não, e possui maior nível. Tá? Maior nível, cadê? De agilidade, existem pessoas perdendo seus empregos. Bom, entendo que aqui ela estabeleceu parte positiva e negativa, mas como não tem um aprofundamento, ficou até meio contraditório, né? Porque no primeiro parágrafo de desenvolvimento fala que gera novos empregos, agora aqui perde empregos. Então, assim, existe a necessidade de aprofundar mais esses argumentos para a gente entender melhor essa ideia dos aspectos positivos e negativos, tá? Pressupondo isso, o índice de desempregados vem aumentando, então aqui o vem, não, tá certo, concorda com o índice, vem aumentando gradativamente e várias profissões deixaram de existir. Outros sim, muitos indivíduos estão ficando sedentários em toda essa comodidade.
Aí tem uma outra ideia aqui, né? A do sedentarismo. Então entrou uma outra informação aqui que não foi explorada, tá? Em decorrência dos fatos apresentados, faz-se necessário que o governo, vírgula, juntamente com o Estado, proporcione mais empregos em que seja necessária a mão de obra humana, vírgula, com o propósito de empregar aqueles que necessitam. Ademais, a mídia deveria, por intermédio de propagandas e redes sociais, publicar assuntos relacionados à tecnologia e o mundo de trabalho, procurando incentivar o conhecimento dos mesmos de modo... Os mesmos, as mesmas, não substituem palavras. Não use, por favor, tá? Não use. Conhecimento de tais recursos, de modo que venha qualificar as pessoas para possíveis contratações. Por esse motivo, de acordo com o filósofo e dramaturgo George Shaw, aqui poderia ser 2 pontos ou vírgula, tá? É impossível progredir sem mudanças. Gente, eu não sei, esses textos aqui que a gente tem corrigido, o primeiro e agora esse, termina igual, perceberam? Com uma citação. A gente não pode terminar um texto com palavras dos outros, tá? A gente tem que terminar com as nossas palavras. Quer trazer uma citação final para dar um desfecho? Ok, pode até ser bem-vindo, mas desde que você feche o texto com suas próprias palavras e volte ao que? A introdução. Você tem que resgatar a ideia da introdução no final do texto para fechar. Por que nesse texto aqui, nessa produção, existe essa dificuldade? Porque não existe uma ambientação inicial, já começa direto. Na contemporaneidade, muito se discute o reflexo da tecnologia no mercado de trabalho e as novas profissões. Tipo, já começa pé no peito, já começa com o tema. E não é assim, o ideal não é esse. O ideal é que a gente contextualize primeiro, faça uma ambientação, que é o convite à leitura. Tá? Isso é muito importante. Então, assim, é um texto que não aprofunda, ele é bem superficial, ele é raso, tem alguns erros bem crassos, certo? Então, eu vou pedir para a Rebeca prestar bem atenção nessa correção. Vou também pontuar aqui a partir da nossa tabelinha da grade do Enem, tá? Então, assim, precisamos entender que esse texto, em toda a sua extensão, tem erros muito graves de falta de aprofundamento, falta de repertório, conhecimento de mundo, falta de recursos, de contextualizações que garantam uma argumentação bem embasada. Os pontos positivos e os negativos viraram meio que um paradoxo, porque não existe um aprofundamento dos argumentos, né? Então existe o ônus, existe o bônus, mas a gente não consegue entender no frigir dos ovos aqui, o que é bom, o que não é, né? Nesse cenário. Então, assim, o reflexo da tecnologia no mercado de trabalho e as novas profissões. Com relação à proposta de intervenção, eu gostaria de voltar ali rapidamente, faça necessário que o governo, juntamente com o Estado, proporcione mais empregos. Como, gente? A gente tem que responder o que, por que, como e quem. O que fazer, por que fazer, isso responde. Como, não responde. E quem vai fazer, ok. Mas aí existe também aqui um plus, né? Ademais, a mídia deveria, por intermédio de propagandas e redes sociais, publicar assuntos relacionados à tecnologia. Ok, é um combinado, vamos dizer, essa proposta de intervenção, mas não explica como que isso vai se dar, né? Qual vai ser essa dinâmica? Quem que vai financiar isso? Falar que o governo e o Estado se juntarem e financiarem é sempre muito delicado, tá? Porque existe essa coisa de sempre querer falar para o governo resolver. E às vezes a gente tem que pensar que menos é mais. Você pode pensar em algo menor que tenha mais efeito, que surta mais efeito do que algo grandioso como o governo, sempre o governo, tá? Então pensem com muito carinho na proposta de intervenção, porque não adianta simplesmente colocar aqui, o governo tem que resolver, o Estado tem que resolver. Aí eu coloco lá que
tem que publicar assuntos relacionados à tecnologia na mídia e nas redes sociais, ok? Mas como que isso vai acontecer? Tem que dar mais detalhes, ok? A proposta de intervenção, ela requer mais detalhes, correto? Então vamos lá, pessoal, vamos colocar a nota aqui, quesito por quesito. Critério: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O texto atende às convenções de escrita quanto à gramática, ortografia, vocabulário, acentuação, pontuação e divisão silábica? Bom, primeiro, a divisão silábica, a pontuação, a acentuação, ela fica um pouco prejudicada quando é digitado o texto, tá? Eu prefiro corrigir textos escritos à mão, que eu consigo ter mais noção da dificuldade e da assertividade textual do aluno. Então, nessa questão aqui, eu vou atribuir 120 porque existem bastante erros que prejudicam a clareza e a coesão textual, ok? Vamos lá. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo e em prosa. Primeiro item. Está adequado ao requerido pela proposta e possui as informações necessárias do texto? Olha, gente, até que sim, mas de uma forma muito rasa. Então, eu vou descontar um pouquinho ali, vou dar 50. Utilizou conhecimentos previamente adquiridos para a construção da argumentação? 70 pontos. Eu vou dar 40. Foi pouco, tá? Vou dar um pouquinho mais que a metade ali pela citação. E apenas isso, né? Nós só temos aquilo ali, então eu vou ter que descontar um pouquinho mais. Eu vou dar 30. Tá? Utilização correta da estrutura estética textual, além da utilização adequada de ideias e abordagens. 40. Tá? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Poder de análise, síntese e progressão das informações do texto e complementos são satisfatórios. Gente, está bem aquém de satisfatório, tá? Eu vou dar 40. O texto deixa claro as estratégias utilizadas para complementar a defesa do posicionamento. Não, aqui também 40. Coesão, elementos de articulação, clareza, coerência foram bem utilizadas. Gente, mais ou menos. Ah, tem bastante errinhos que ferem, como eu disse lá no primeiro quesito, lá que ferem a norma culta e dificultam um pouco a clareza e a coesão textual. Então aqui não vou descontar muito, porque de alguma forma aqui tem a coesão entre os parágrafos, existe uma tentativa boa aqui dessa parte, eu vou dar 150 de 200, tá? Responde as questões o que, por quê, como, quem. Então, o que, sim, responde. Por que fazer para gerar mais emprego? Que as pessoas precisam de mais empregos. Como fazer não explica e quem vai fazer ficou meio que uma miscelânea ali, né? As redes sociais, as mídias, o governo, o Estado, então não explica muito bem. Eu vou atribuir 120 pela tentativa do como, do quem, ok? Então, essa seria a nota, a composição da nota da Rebeca. Vamos somar aqui para ver quanto deu a nota final. 120 mais 50 mais 30 mais 40 mais 40 mais 40 mais 150 mais 120. A nota final é 590, tá? Então, assim, é um texto que requer bastante cuidado, aí reparos, e a gente precisa reestruturar e refazer esse texto. Rebeca, fica o convite para que você entre em contato comigo, para eu te auxiliar em como refazer, como melhorar, passo a passo, para que você consiga ter um texto mais assertivo, com uma nota melhor, que é onde a gente todos queremos chegar, não é verdade? Então, gente, essa foi a correção de mais um texto Enem, e continuo à disposição aqui para vocês. Até a próxima. Muito obrigada! E aí, pessoal, curtiram? Ficou com alguma dúvida? Gostaria da sua redação corrigida? Entre em contato comigo por WhatsApp, vou ter o maior prazer em ajudá-lo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima!